Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso Dcast Direito em Podcast. Hoje a nossa convidada é a doutora Luana Torres, que atua em previdenciário. E tem mais uma área agora que eu esqueci, foi mal? Mas eu foquei bem em previdenciário. Também atua empresarial. Empresarial, aí. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui com a gente hoje e nos dar a honra dessa sua presença maravilhosa, magnífica e muito estilosa. Obrigada, eu que agradeço o convite. É o segundo podcast que eu participo e eu sou bem consumidora de podcasts, gosto muito de participar e de assistir também. Doutora, a senhora é formada em Direito desde quando? Tenho 5 anos. Vou fazer 5 anos em abril que eu tirei minha carteira da OAB. É da Ubra também, né? Isso, eu também lembro sou que eu te via nos corredores toda Isso. estilosa. Gente, essa mulher é uma referência de estilo também. Obrigada, tá? doutora. Sim, eu sou egressa da Ubra. Uhum. E como foi essa tua história com direito? Como foi que eu escolhi, né, no caso? Então, eu não tinha na minha cabeça muitas opções, né? Era o clássico, porque eu não... É feio falar, mas eu não pensava... eu quero fazer algo para me fazer feliz. Eu pensava em algo para me dar uma renda. Então, era esse meu pensamento quando eu estava no terceiro ano, naquela escolha. E aí, eu cheguei a fazer aqueles testes vocacionais, né? E aí, não tinha muita inteligência para ir para engenharia. Não gostava muito de cálculo. Também não tinha aquele feeling para medicina. E aí, deu muito comunicação, direito, jornalismo. E, dentre essas, eu escolhi o direito. E já cursando direito, como é que foi a tua história com ele? Eu, dentro do direito, eu só me apaixonei, assim. Quanto mais eu pesquisava e as disciplinas eram algo que eu sempre falo que a faculdade eu lembro com saudade. Porque eu gostava muito daquele ambiente, de cada descoberta, de cada disciplina. Eu era aquela que pegava toda a grade e fazia toda a grade que eu poderia fazer, assim. Todas as disciplinas adicionais eu fazia. Porque eu tinha muito desejo de conhecimento dentro da faculdade, porque o direito me despertava a isso. Então, para mim, foi apaixonante o período da faculdade e foi algo assim, que eu concretizei, assim, de fato, é isso que eu quero atuar, né? No direito que eu quero viver, realmente. E aí, foi para o previdenciário. Rosalice tem um pé nisso ou não? A professora Rosalice tem pés em vários setores da minha vida, eu falo, porque ela foi uma professora de previdenciário, inclusive era uma disciplina na época na Ubra opcional e eu quis cursar. Lá eu tive o primeiro contato, mas eu nunca imaginei que era lá que eu iria atuar. E aí, ela também me deu aula opcional também de ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá realmente eu criei um amor, tanto que eu atuo voluntariamente na Comissão da Criança e do Adolescente da UAB Santarém. E aí, voltando ao previdenciário, quando eu comecei a advogar de fato, eu não sabia que área eu ia atuar. Eu não tinha decidido ainda. E eu tinha feito a minha segunda fase da OAB, que é onde a gente decide, eu acho que eu vou para trabalhista, para civil. Eu decidi constitucional. E assim, tipo, tudo meio aberto ainda. Quando eu comecei a atuar no escritório de advocacia meu mesmo, eu pegava as causas e ia analisando. E aí eu entrei, de fato, no mundo previdenciário, fui gostando de pesquisar e foi onde, de fato, eu me encaixei. Uhum. E aí, o que fez te brilhar os olhos dentro de previdenciário? Porque, assim, particularmente falando, eu te falei, né, no começo, pra mim é uma área muito, muito distante. E a gente tem que reconhecer quando a gente não é afim da área, né? E o que foi que te fez brilhar os olhos com previdenciário? Eu sei bem te falar, porque, assim, quando eu comecei a advogar, eu entrei numa tristeza porque as pessoas só procuravam a gente quando elas estavam muito chateadas, assim. Eu tô muito chateada com o pai do meu filho, eu tô muito chateada com esse carro que eu comprei e deu errado. E eu ficava assim, gente, as pessoas só vão me procurar quando elas têm um problema, de fato. E aí eu tentava trabalhista e era realmente um problema e tudo era um problema. E aí, previdenciário não, a pessoa chega pra ti, ela tá feliz, ela vai se aposentar, ela vai... Ou então, às vezes, ela tá triste assim, mas assim, poxa, eu preciso desse benefício, vai me ajudar muito. Então, assim, era algo que esse contato advogado-cliente, pra mim, psicologicamente, foi o campo mais saudável que eu encontrei. E aí, tu entra com o pedido do teu cliente, o pedido é aprovado, o teu cliente fica super feliz, assim. Então, foi algo que essa parte
pessoal puxou muito para que eu atuasse em previdenciário, tanto na minha saúde mental mesmo, assim. E aí foi quando me apaixonei de fato, assim. Aí é aqui que eu quero ficar. Se eu for continuar advogando, é aqui que eu quero estar, justamente por causa dessa questão. Entendi. E redes sociais. Eu fiz um convite para ti bem aberto para a gente falar muito sobre presença em redes sociais, porque eu acho, não sei, tu sempre foi uma pessoa que esteve presente ali dentro, fazendo muita questão, inclusive com vários looks excepcionais. Gente, eu babo, porque eu acho ela uma moça muito bem vestida. Obrigada. E aí, como é essa tua presença profissional dentro das redes sociais? É difícil? É cansativo? Eu acho que não cansativo para ti, porque é uma coisa que eu acho que é muito natural para ti. É uma naturalidade muito grande. Como é que tu te posiciona? Como é que tu vê as tuas redes sociais hoje? Essa atuação na rede social foi algo assim muito tranquilo também. É algo que eu comecei a fazer como hobby. E aí, na pandemia, assim, eu fui criando um número de seguidores muito grande. Na pandemia, a gente precisava ter uma segunda ou outra fonte de renda. E acabou surgindo para mim o digital, né? Ser blogueira, a divulgação. E aí eu entrei, de fato, nesse mundo e era já o que eu gostava de fazer. Eu gostava de compartilhar looks, como eu te falei, desde a época da faculdade. Eu era assim, tipo, eu não era a pessoa que ia largada. É porque é o que eu gosto mesmo, assim, sabe? Eu sempre procurava um look, tá bem alinhada. Sempre no meu estágio eu já levava isso. E eu lembro que eu tava no estágio, aí a pessoa falava assim, eu quero falar com a servidora, Luana, mas eu não sou servidora, eu sou estagiária. Mas tu se veste toda arrumada, porque já era de dentro de mim isso já, né? Algo da minha personalidade. No meu Instagram foi criando por causa disso. E eu utilizo muito isso o meu Instagram na advocacia, né? Tento fazer do meu Instagram o meu currículo, né? Que a gente, atualmente, o Instagram, ele é o nosso currículo. A gente tem que estar bem alinhado. Confesso que teve um período que eu fiquei pensando muito se era legal eu investir lá, por causa que cria uma visibilidade do tipo, mas ela é blogueira ou ela é advogada? E aí foi quando, de fato, não, eu sou advogada e eu gosto do Instagram como uma visibilidade para o meu lado profissional. E aí muitas pessoas perguntam, Luana, mas por que tu não crias um Instagram só para advocacia? Porque muitas pessoas têm, né, o seu pessoal e o seu profissional. Eu posso até chocar muita gente com isso, eu sou muito contra isso. Porque eu acho que você é a Sabrina, advogada, você é a Sabrina do podcast, você é a Sabrina pessoal, tudo num só. Então, assim, pra mim, eu acho que não tem como tu dividir isso. E eu vejo muito, por exemplo, no Instagram, a gente tem que se preocupar muito com isso, que é uma plataforma que ele também tá ganhando dinheiro em cima da tua imagem. Não sei se você percebe, mas às vezes tu posta algo no teu pessoal que bomba de visualização e no teu profissional tu posta, 3 pessoas assistem. Então, eu acho que tu pode muito bem encaixar isso, que tu vai ter um lado bom para um lado e para o outro. Saber ponderar. E foi isso que eu demorei muito para saber medir. Como que tu começou a lidar com as críticas? Porque a gente sabe, né, que crítica existe em toda parte. Você fazer um trabalho bem feito, um trabalho mal feito, um trabalho que as pessoas consideram bom, consideram ruim. Como que tu começou a lidar com as críticas justamente em relação a essa questão da imagem e do profissional, né? Do pessoal e do profissional. Como é que foi? Dentro das redes sociais, né? Isso. Eu sempre, quando eu recebo uma crítica, eu tento ponderar se aquilo de fato é pro meu bem ou pro meu mal. Assim, teve pessoas que tiveram que criticar, olha, Luana, tu tem que dosar até que ponto tu mostra a tua vida. E as pessoas realmente tinham razão. Então, assim, foi uma crítica que eu recebi, ponderei e ajustei como eu deveria ser. Por exemplo, assim, eu não utilizo as minhas redes sociais, por exemplo, para postar fotos mais sensuais ou fotos que apareçam muita parte do meu corpo, porque a minha profissão principal, que é a advocacia, não vai permitir. É algo que a gente tem que visualizar e ver que não é legal. Mas tem blogueiras do digital que fazem e tudo bem, eu acho que a imagem delas e as profissões delas dá para ajustar para isso. A minha não. Então, eu recebi a crítica e eu realmente, isso tem razão, eu tenho que dar uma diminuída nisso. E, lógico, tem aquelas críticas que são maldosas, que você recebe, por exemplo, uma vez eu postei algo, uma foto da advocacia com uma legenda sobre o meu profissional e eu recebi, ela pode, com 11 mil seguidores, publicar algo da advocacia dela, não está infringindo a ética do advogado na publicação. E aí não tá, porque é o meu perfil.
E eu posso publicar lá dentro. Eu vi que no Código de Ética da Advocacia nada inibia isso. Então, assim, quando você recebe uma crítica, isso é uma dica para quem está em casa, você tem que ponderar se aquilo de fato é bom para você, se tem algum cunho legal, porque você possa aproveitar, ou se for somente algo para denegrir sua imagem, para te causar algo ruim, elimina e pronto. Eu sigo em paz. Eu vejo que na internet ela é um campo que a pessoa se esconde, como é algo que não tem muita regra, que tem regra sim, se você fala mal de outra pessoa lá, você pode responder, né? Antigamente parecia algo sem... Terra sem dono. Terra sem dono, terra sem lei. E não é isso. Então, assim, eu tento filtrar e tal. E se a pessoa teve todo um tempo, isso fala mais sobre ela do que sobre mim. Eu coloco muito isso na minha cabeça, entendeu? Então, eu não levo muito essas críticas que são bem negativas pra frente. Eu elimino logo, filtro logo e realmente aí eu continuo. Algumas pessoas perguntam, mas como que tu consegue, assim, expor a tua vida, tantas coisas? Eu aguento. Eu aguento, como falo, aguento a porrada. Eu consigo filtrar. Se tudo que a pessoa fala pra ti, tu colocar, tipo, tu guardar, tu não vai conseguir conviver. Porque sempre vai ter gente pra te criticar, dentro ou fora da internet. E como usar bem as redes sociais nessa dualidade, né? A questão da segunda remuneração, trabalho de blogueira, de influenciadora e a advocacia. Eu coloco muito e prego muito isso, que todo mundo tem que ser um pouco blogueiro, independente da sua profissão. Sim, Luana, eu trabalho com vendas. Acho que dá para você, no seu Instagram, você consegue atingir um público legal de vendas. Se você tem 1.000 seguidores, pouco. Mas dentro desses 1.000 seguidores são pessoas que acreditam no que você fala, você vai estar conseguindo influenciar 1.000 pessoas. É muito. É um número muito grande. Se você trabalha com venda, por exemplo, vou usar um exemplo, uma venda de carro. É muita gente que você está tendo alcance. Então, eu acho que toda profissão, se você é profissional liberal ou de uma empresa, você tem que estar usando o seu Instagram como o seu currículo, como a sua vitrine de imagem, que atualmente é esse mundo que está... não tem como você dizer que você... não, eu estou fora. Se você está fora, você está perdendo dinheiro. Eu digo, se você está fora do Instagram, você está perdendo visibilidade. Por exemplo, um médico, ele tem que usar essa ferramenta, qualquer profissão para mim, ela tem que tem que usar essas redes sociais como visibilidade. Se você não está usando, você está perdendo. E no caso, de realmente mostrar, como se mostrar bem? Usando a ponderação. Por exemplo, um Instagram atualmente muito profissional, se você só posta profissional lá, ele não vai dar uma boa entrega. Porque o Instagram ele é uma plataforma com logaritmos, ele tem ele quer que você pague para ser divulgado. Então, assim, se você só publica... só vou publicar vídeos sobre direito do trabalho, que é o que eu falo. Não vai ter uma boa entrega. Então, eu acho que, sim, já conseguimos analisar a plataforma e perceber que a plataforma gosta que você também entregue outros tipos de conteúdos. Ou seja, um dia você publica do seu trabalho, outro dia você conversa com o seu público através do history. Nada muito cansativo. Tudo muito simples, uma linguagem que seja sem muitos textos longos, algo bem mais rápido, algo que a pessoa consuma aquele conteúdo de uma forma mais rápida. Voltando à tua pergunta, do início que eu me perdi. Como se posicionar bem dentro da gente? É uma forma de você se posicionar bem, de você estar conseguindo essa visibilidade ao seu favor. É essa palavra que eu ia finalizar. E como fazer essa captação de clientes dentro das duas situações? Porque são duas captações de clientes diferentes, né? Uma para a parte de influenciadora, digamos, né? Da parte para parte blogueira, e outra parte advogada. Como casar essa captação de clientes, como fazer uma boa gestão de captação de clientes para as duas coisas? Porque são funções diferentes, mas que estão dentro do mesmo lugar, né? O que eu percebo muito é que, no meu Instagram, pelo menos, as pessoas seguem a Luana. E aí a Luana mais vai, gente, através do teu Instagram, te procurar na advocacia, vai muito, gente. Muito mesmo. Porque as pessoas gravam, sabem que eu tenho essa profissão também, entendeu? Então, tipo assim, elas no que eu falo,
digamos, quando eu dou uma dica de roupa, uma dica de beleza, cria um vínculo e na cabeça delas cria uma credibilidade, entendeu? Se elas foram lá e compraram uma roupa legal que eu havia indicado, cria uma relação de credibilidade. Não sei se você está conseguindo entender. Tipo, como se fosse um vínculo do que o que eu falo, elas acreditam. Entendeu? Ah, valeu a pena essa dica que ela deu. E isso puxou muito na advocacia. Tem gente que, por exemplo, assim, que chega lá e fala assim, Luana, tem como tu atuar nessa causa trabalhista para mim? E eu falo assim, olha, eu não atuo nessa causa. Mas eu posso te indicar um advogado que eu conheço e tem essa demanda. Aquilo que eu falei tem muita credibilidade, porque parece que cria um vínculo com a pessoa, não sei explicar. As redes sociais, elas nos permitem fazer isso, mesmo sem conhecer a pessoa fisicamente, sem ter trocado uma ideia com ela pessoalmente. O Instagram, eu vejo muito isso dentro do meu, ele é capaz de criar esse link e a pessoa tem muita credibilidade no que tu fala. E uma outra pergunta, assim, no caso... A gente sabe que ainda dentro da nossa profissão existem muitos tabus. É uma realidade. Tanto, seja para a forma como você fala, para sua postura, para sua vestimenta, enfim. Todos os tabus possíveis e imagináveis eu acho que a gente tem dentro do direito. Como passar essa credibilidade dentro da advocacia, também falando sobre moda e beleza e coisas leves, coisas boas, e não focar somente, estritamente naquele profissional. Como a gente tem que fazer isso, né? Isso, como eu te falei, foi um equilíbrio que eu demorei muito para conseguir. Porque eu tinha muito medo, realmente, das pessoas não me levarem a sério na advocacia, devido às coisas que eu postava da minha vida pessoal e de blogueira, né, no caso. Mas, até que foi bem saudável para mim fazer essa separação, entendeu? Até onde vai a Luana blogueira, até onde vai a Luana advogada. No momento em que eu descobri em que fato, qual a área que eu atuava dentro da advocacia, porque não sei, é muito difícil tu encontrar algo. Às vezes, como a gente está começando, está no início da advocacia, a gente quer pegar tudo. E a gente percebe que quando a gente pega tudo, a gente não é bom em nada. A gente não está sendo especialista em nada. E a gente vai começar a não ser bem visto. Então, quando eu defini, realmente, e na falo blogueiragem, um termo mais pejorativo, eu faço isso, isso e isso. Isso eu não faço, entendeu? Então, quando a gente consegue definir isso, a gente consegue ter mais credibilidade no que a gente está falando. E dentro da captação de clientes próprio para a advocacia, tu percebe algum tipo de restrição, algum tipo de pré-conceito, justamente por conta da mistura das duas situações? Existe. Dentro dos clientes e dentro dos advogados, ou só dentro dos clientes? Nessa questão de ter várias, existe em ambos os nichos, eu percebo. O meu cliente de previdenciário, eu gosto muito de atuar, porque dentro do previdenciário também é um mundo gigantesco lá dentro. Eu atuo muito na aposentadoria rural. E os meus clientes de aposentadoria rural, eles não têm tantas redes sociais. E eu me lembro de um cliente que, quando ele descobriu que a filha dele me seguia como blogueira, ele ficou chocado. Ele ficou assim, meu Deus, como assim que a minha advogada também é blogueira? Tipo, ele ficou sem entender. E a filha dele não entendia que eu era também as duas profissões. Então, assim, existe um pouco de preconceito se as pessoas entenderem que tu consegue sim fazer as duas coisas. É possível você fazer as duas coisas. E logo eu que tenho TDAH, então o meu cérebro ele tem 500 abas abertas. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para mim é super saudável fazer as duas coisas. Só que realmente existe um preconceito. Assim, às vezes as pessoas imaginam que o teu advogado ele sempre vai ter que estar sério. Sempre é aquilo ali, ele vai estar sério, vai estar bem vestido, ele vai estar dentro do escritório dele, ele não vai jogar uma bola no final de semana. E, gente, nós somos seres humanos, a gente se diverte, a gente bebe uma cerveja no sábado. Joga bola na quarta-feira. A gente joga bola na quarta-feira. A gente tem uma vida pessoal. E aí eu acho que é um pouco difícil fazer essa separação. Realmente, às vezes, existe um pouco de preconceito. E dentro da própria advocacia em si, dentro da relação com os advogados? Porque uma coisa é tu ter ali aquela relação com os teus amigos de curso, que escolheram a advocacia, e os amigos que tu faz ao longo da carreira. E outra coisa é aquele impacto do advogado... Ai, calma. Aquele impacto do advogado que te olha pela primeira vez. Como é que foi lidar com isso dentro da profissão? Com as duas situações dentro da profissão?
No início foi difícil, como eu te falei, assim, eu sentia que realmente alguns advogados me olhavam assim, ela meio que banaliza a profissão, ou eu não sei se ela é advogada, se ela é blogueira, o que ela é. Mas acho que depois do tempo que você, como eu falei, você se posiciona, você entende quem você é, o que o outro está pensando de você não vai te interferir mais, entendeu? E o digital, ele me proporciona um alcance muito grande com meus clientes e de visibilidade e de pessoas que me conhecem. Então, assim, acaba que é algo bom pra mim, que eu nem ligo muito pra crítica, se estão me criticando, se estão falando, se estão... Tipo, não importa, a gente tá entrando dinheiro, então tá tudo bem. A parte do dinheiro, gente, é muito importante. É muito importante pra nossa área. E o que mais te encantou dentro justamente dessa produção de conteúdo? No Instagram. Mas como, assim, na advocacia, Nos dois. Nos dois. Eu sempre falo que, às vezes, eu deveria explorar mais o meu Instagram dentro da advocacia. Só que, assim, pra tu criar conteúdo tem que ter tempo, gente. É tempo, é uma responsabilidade no que tu tá falando. Eu tenho muita vontade, inclusive, de criar um quadro jurídico dentro do meu Instagram. É um projeto meu que tá engavetado, mas eu vou tirar da gaveta. Mas eu percebo que tudo que eu compartilho lá, ele tem um alcance muito grande. Aí, voltando à tua pergunta, só pra eu fazer o gancho do que eu tô... O que te brilha os olhos? O que me brilha os olhos, né? No Instagram. É justamente esse alcance, que eu acho que, pra quem não entende, eu não sei se é só advogados que estão assistindo, a gente é muito limitado dentro da advocacia no nível de propaganda que a gente pode fazer. A gente não pode colocar um outdoor com a nossa foto. A gente... Revista é muito complicado, o que a gente pode publicar, o que a gente não pode falar. Mas no Instagram, tu pode falar bastante lá. E é algo rápido, curtinho, e tu alcança muita gente lá. Então, eu acho que, assim, é algo que tem que ser muito explorado. E aproveitando essa fala justamente do nosso código de ética, como fazer essa ponderação? O nosso código de ética limita demais a gente. Limita. Meu Deus do céu, limita demais. E eu acho até que essa questão de não... Como é que é? Oh, meu Deus, sumiu a palavra. Eu percebo que o nosso código de ética, ele limita a gente na rede... Não, limita a gente no geral, todo, mas em rede social ele tá um pouco, assim, aberto ainda. Captação de clientes, lembrei. Porque o nosso código de ética, ele tem um negócio com a captação de clientes, né? A gente sabe que a advocacia, ela é uma função essencial para o nosso judiciário. A gente sabe da responsabilidade, do peso que é você falar, eu sou um advogado e eu trabalho na defesa das causas das pessoas. A gente sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, é o nosso ganha-pão. É o nosso ganha-pão. E a gente não pode publicar o nosso ganha-pão, né? Tipo... Exatamente. Então, eu acho que é muito fina essa linha do que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Como que tu consegue administrar essa situação sendo advogado e trabalhando com as redes sociais? Eu vi até um meme, inclusive tem muito advogado no TikTok, assim, os famosos, assim, eles publicam que realmente tem um alcance muito grande. E teve uma que publicou um meme, como o código de ética quer que eu trabalhe na advocacia. Aí ela com um paninho assim, olha, eu sou advogada, tá? Tipo assim, se escondendo, porque ela não pode publicar que ela é advogada, né? O nosso código de ética, ele coloca várias limitações. E aí, eu me recordo que eu sempre... Quando eu fui estudar ética pra OAB, eu tomei um choque muito grande. Porque no ano anterior, eu tinha ido nos Estados Unidos para uma viagem. E, gente, lá eles colocam um outdoor gigante, assim, com a foto dos advogados. Lá é totalmente diferente. E eu fico pensando assim, por que no Brasil a gente é tão limitado a isso? Mas eu compreendo e tal, que pode ter uma banalização, pode ter, inclusive, baixar um pouco o nosso horário se virar algo muito aberto, muito sem regras. Mas eu acho que dentro de rede social, acho que a gente ainda pode explorar muita coisa, porque ainda dá pra ter uma visibilidade muito grande por lá. Tu falou que tu sente muita vontade de colocar mais conteúdos jurídicos dentro das tuas redes. E realmente a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente posta, né, enquanto profissional. Inclusive, até por isso que o meu tá bem parado. Além da responsabilidade e o tempo para preparar o conteúdo, pra gente poder
realmente entregar uma questão satisfatória. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa... Tem uma questão que... Gente, não está me fugindo a palavra agora. Que a gente precisa ter muita atenção. Que é não entregar um conteúdo tão raso e, ao mesmo tempo, não pode aprofundar tanto porque não é o perfil da plataforma, não é isso? Duas perguntas aí no caso. A primeira, como tu tem essa vontade, como se tu pretende aprofundar um pouco mais dentro do direito, e a outra situação é como colocar dentro de uma rede social um conteúdo que não seja tão raso e não seja tão extenso a ponto de pegar a atenção do teu cliente. Então, eu tenho muita vontade de fazer, mas realmente tem que ser algo estudado e eu quero muito trocar aquelas palavras, assim. Porque, por exemplo, com meus clientes de previdenciário, tu tem que ter uma linguagem muito simples para falar com eles. E eu acho que nas redes sociais tu tem que usar uma linguagem muito simples. Não adianta eu ir cheia de termos jurídicos, vai ficar um vídeo lindo, mas só advogados vão entender. Os clientes que eu quero que alcançar lá, eu não vou conseguir alcançar. Mas me tem muito um medo. Por quê? O direito muda muito. Então, o que eu falar para eles essa semana, pode ser que daqui a semana que vem não esteja mais valendo. Então, assim, para mim rola muito medo. Aí meu vídeo é salvo e fica circulando uma informação errada. Entendeu? Principalmente em previdenciário. Eu posso falar isso para eles hoje, amanhã não ser aquilo que eu tô falando. Então, assim, ainda me tem um pouco de medo de não entrar, e eu acho que é algo que tem que ser, gente. Eu advogo e eu também produzo conteúdo para a internet. É algo muito sério. Eu acho que você pode também afundar a sua carreira se você não publicar algo legal, algo coerente, algo que tenha um fundamento, seja baseado em algo legal. Então, ainda me tem um pouco esse medo. Mas é algo que eu vou colocar em... Como é que eu falo, meu Deus? Eu vou executar em 2024. E a outra pergunta que é como prender a atenção desse cliente dentro de uma rede social, né? O Instagram e TikTok, eles são, eu acho que hoje o ápice, né, das redes assim, sociais, os que mais estão viralizados no momento, justamente por conta daqueles conteúdos bem rápidos. Então, como a gente prende a atenção do nosso cliente? Pra mim, tem que ser o mais curto possível e uma frase, tipo assim, efeito. Aquilo, a pessoa consumiu aquilo e rápido sai. Porque, por exemplo, eu falo por mim, não é tudo que me prende. Eu tenho amigos que postam conteúdos jurídicos super legais, gente, mas se tiver mais de 5 linhas, eu não vou ler. Eu vou curtir lá, vocês vão mandar, eu vou curtir, mas saiba que eu não li. E eu não assisti esse vídeo até o final, um vídeo de 1 minuto. Pra mim, não rola. Então, tem que ser algo muito simples, muito rápido. Entendeu? Digamos, você vai dar uma informação... Olha, gente, atualmente essas doenças entraram no rol que agora elas se aposentam por invalidez. Tem que ser muito rápido. Isso e pronto. Só que aí, tu coloca genérico, vai te gerar um monte de perguntinhas e muitas pessoas vão te procurar em casos que não tem nada a ver. Ah, mas essa advogada disse no conteúdo dela que... vou dar um exemplo. Hérnia de disco aposenta. Mas qual é o teu caso? Qual é o teu tipo? Como funciona, entendeu? Eu acho que tu pode muito bem, como eu te falei, jogar um conteúdo raso e, por exemplo, assim, eu recebo muito, gente, muito, principalmente dos clientes do interior. Eles salvam o vídeo. Olha, doutora, aqui tá falando que a aposentadoria mudou isso, isso e isso. Mas, assim, o advogado, às vezes, lá, ele jogou um conteúdo, assim, tipo, sem filtro, sem nada, sem um estudo, e aí ele gera toda uma polêmica, entendeu? Eu não sei se já aconteceu contigo, aparece muito, por exemplo, regularize o seu nome em 24 horas, que não sei o quê. Olha, doutora, tá falando aqui que é possível, ou seja, às vezes as pessoas só jogam qualquer conteúdo e eu tenho muito medo e não quero que o meu conteúdo seja um conteúdo desse. Entendi. E qual o cuidado que deve ter com a produção do conteúdo? Justamente esse, assim, tem que ter uma análise muito grande. Pra você jogar um conteúdo lá. Tipo, por exemplo, o teu, Sabrina, tu publicas muito ou não? Tá publicando pouco? Tô paradíssima, mana. Qual é o teu medo? Não, meu caso é tempo mesmo. Tempo. Tempo. Porque tu quer produzir algo legal. Tu não quer produzir algo de qualquer jeito.
Então, eu acho que é tempo, dedicação, você tem que juntar tudo isso, você tem que ter bastante conhecimento. Não adianta... Uma outra coisa também em relação... Desculpa te interromper. Em relação a mim, é porque eu sou prolixa e profunda demais. Então, tu quer exatamente. descrever. Se eu for fazer um vídeo falando alguma coisa, mano, o vídeo não cabe num minuto. Então, aí as pessoas não vão assistir teu vídeo, nenhum. Sabrina. E se for fazer um post informativo, o tanto de caracteres possível pro Instagram, não dá. Eu tenho que cortar o texto na metade. Então, esses são dois dos meus principais problemas. Eu sou muito prolixa e eu sou muito extensa. Muito, muito profunda. Uma outra situação também é que eu falo rápido. No início aqui da abertura do podcast, vai rápido. Eu tô lendo o negócio vai rápido. E mesmo lendo rápido, na velocidade 2.0, ainda sai grande. Entendi. Entendeu? Então, é complexo. Mas aí eu acho que tem que ser algo curtinho, algo rápido, digamos assim. Eu vou te dar 10 dicas para a sua aposentadoria. Entendeu? Eu acho que você tem que, se você tá tanto tempo sem pagar, você tem que fazer tal coisa. Tem que ser algo rápido. Entendeu? E fácil de ser consumido, né? Fácil de ser consumido. Não pode ser muito extenso, muito longo, porque é rara a pessoa que vai ler. Eu acho. Cara, isso pra mim é muito complicado. Até hoje, nas provas do Leandro, inclusive, né, a gente tinha que escrever aquela pequena redação de sei lá quantas páginas para conseguir responder uma prova do Leandro. E não sabia a hora de parar. E o pior, no meu caso, é porque eu ainda fazia o favor para mim mesma de escrever a lápis e depois passar a caneta. Eu também escrevia muito na do Leandro, que era aquelas folhas... Como é que fala? Pautada. Pautada, gente. Era algo muito... Muito época das cavernas. Mas a gente escrevia e escrevia bastante, porque no do Leandro, quanto mais você escrevesse, mais ele aproveitava, né? E nas nossas petições são assim, eu pelo menos, eu detalho tudo no fato. Se aconteceu tal coisa, caiu no chão, eu coloco detalhadamente. Porque eu acho que quanto mais informações, mais a pessoa que vai analisar vai entender que o que eu falei é verídico, é verdade. Tá bem detalhado, tá bem explicado. E aí, realmente, casar um conteúdo curto para a rede social é algo muito difícil. Outras profissões deve ser mais fácil. Por exemplo, médico, eu vou falar sobre saúde mental. Vou te dar 10 dicas sobre saúde mental. Sou nutricionista, vou te dar 10 dicas para você emagrecer super rápido. Deve ser bem mais fácil, né? Realmente, o jurídico é bem mais difícil você conseguir alcançar isso. Até porque cada decisão é um mundo, né? É um mundo. E aí eu tenho que falar, nessa decisão cabe a alternativa A, porque nessa decisão foi analisado o fato X, Y, Z, e por conta desse fato X, Y, Z, tem que ser a alternativa A. Porém, se fosse o fato X, Y, W, já seria a alternativa B. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui pegar meu primeiro caso de direito de família, que eu não dormia. Que, assim, tinha o direito do meu cliente, eu entendi o que ele queria, mas eu sabia que aquilo não era possível. Aí ele vinha e me dizia bem assim, mas porque tem essa... ele pesquisava. E ele falava assim, olha, eu encontrei que o juiz tal, não sei aonde, deu exatamente o que eu quero, o juiz tal, não sei aonde, deu exatamente o que eu quero, e o juiz tal, não sei aonde, deu... Ele pesquisava lá no juiz do Brasil, sei lá, ele encontrava as decisões exatamente como ele queria. Ele queria que eu pedisse para o juiz, reproduz isso para mim. E eu falei para ele uma vez assim, olha, o judiciário, ele não é uma receita de bolo que tu coloca tudinho e sai teu bolo pronto. Porque se fosse assim, não ia precisar ter uma pessoa, um juiz pensante lá fazendo. Não, ia ser uma máquina. Você coloca lá, aí a outra pessoa vem e coloca a petição e a máquina escaneia. Tá, esse aqui é um caso tal, esse aqui é esse tipo de sentença que vai ter lá. Não é, gente. Cada caso é um caso. Então, pra gente, acho que é muito difícil você publicar, realmente fazer essa... Eu lembro de um vídeo que eu fui fazer sobre nacionalidade das crianças adotadas. Mano, eu fiz esse vídeo tão rápido, eu falei tão rápido nesse vídeo, e mesmo assim não coube. Eu tive que acelerar o vídeo que eu já tava falando rápido. Pra mim foi uma agonia assistir aquilo. Mas tá lá, tá publicado. Se alguém quiser assistir, assista. Assiste até o final. Assiste até o final. É 1 minuto, prometo. Mas a gente já tá caminhando pro final do nosso podcast. Já tá encerrando? Já. A gente tem uma hora, mais ou menos, assim, pra conversar.
Que é o prazo que a gente se colocou, porque teve um podcast aqui que a gente foi até 2 horas. Meu Deus. E eu acho que foi o podcast mais longo e eu acho que foi muito bacana, que foi o da Panisa com o Gustavo. Mas foi... Depois eu te conto essa história dos bastidores aqui da câmera. Mas já indo para o nosso encerramento, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para os nossos... O pior que eu não sei se você fala telespectadores, pro caso do YouTube. Para os nossos inscritos, né, no caso. Inscritos. Nossos que estão assistindo. Exatamente. O que tu dá de conselho para quem está dentro das redes sociais e quer produzir um conteúdo bacana que fique marcado e também tenha essa dualidade, né, de postar sua vida pessoal, sua vida profissional? O que tu dá de conselho para essa galera? Bom, para todo mundo que está assistindo, eu acho que o seu Instagram é algo que você tem que cuidar como se fosse realmente a sua casa, porque ele é a sua vitrine. Atualmente, ele é o seu currículo. Digamos assim, eu vou chegar aqui para Sabrina, contrata a Beatriz para vir aqui no podcast. Onde tu vai primeiramente olhar a Beatriz? No Instagram. Aí eu vou lá, aí eu vejo, poxa, a Beatriz, ela trabalha com isso. Poxa, a Beatriz tem um cachorro. Poxa, legal. Então, eu acho que o Instagram, ele vai criar esse link entre pessoas e você pode usar isso muito como a sua plataforma, assim, de visibilidade. Qualquer profissão, qualquer pessoa, qualquer nicho que a gente está falando, dá para se usar muito as redes sociais para o seu bem, para esse lado. Luana, mas eu tenho medo de publicar, tenho medo das críticas. Pondera as críticas, que você vai receber críticas estando ou não em redes sociais, gente. As pessoas estão aí, a gente não pode controlar a mente delas, o que elas pensam e o que elas falam. Então, assim, cria o teu Instagram, publica o teu material lá, eu acho que lá é uma visibilidade muito grande. Se você está iniciando a sua carreira na advocacia, eu acho que lá é um momento de você se tornar conhecido, de você alcançar cliente, de você capacitar muita gente legal, você conhecer muita gente legal através do Instagram. Eu sou muito a favor de um Instagram só. Eu acho que com um Instagram só... Luana, mas como eu faço? Você quer publicar, digamos, se você acha que... Luana, porque se eu publico muita besteira. Agora o Instagram tem várias ferramentas para você criar um nicho. Eu quero publicar as minhas besteiras, eu publico só para um grupo específico de pessoas para ver. Tem lá os melhores amigos e usa o teu history para publicar um conteúdo mais sério, aparecer de forma mais formal. De vez em quando publica, olha, hoje eu estava reunido com os amigos, publica uma foto. Tem uma amiga que ela é médica, e ela pegou o Instagram dela porque ela via que tinha muita gente, já tinha mais de 10 mil seguidores, e ela não era blogueira. Realmente ela só publicava a rotina dela estudando, ela morava fora. E ela estudava em São Paulo e a galera de São Paulo tinha muita curiosidade como era aqui na Amazônia, tipo, quando ela vinha pra cá. Então, ela começou a ganhar muitos seguidores. E foi ela que me falou sobre isso. Ela falou assim, amiga, será se eu crio um Instagram pessoal ou eu fico com o meu? O que eu faço? Aí eu falei assim, Carol, joga tudo pro teu Instagram pessoal. E ela transformou como se fosse o dela profissional e ela faz publicações muito legais. Os vídeos dela são muito legais, gente. É assim... É um conteúdo nada a ver, tipo, com o meu, mas eu paro para assistir. Como eu te falei, tem que ter algo interessante. Por exemplo, teve um conteúdo que ela falou que era sobre, por exemplo, você tem que... você que gosta de consumir drogas ilícitas durante o carnaval. Algumas drogas, elas têm uma potencialidade devido ao calor e etc e tal. Gente, ela fez um vídeo tão rápido explicando sobre isso, sobre você ter um cuidado, um alerta que, às vezes, esse remédio que você toma, que causa esse efeito no calor, vai potencializar, ou seja, um conteúdo muito rápido. Aí ela faz da seguinte forma, que eu acho muito legal, ela publica 3 conteúdos sobre profissional dela. E um sobre ela posta o cachorro dela, o relacionamento dela. Ela falou, Luana, isso cria um link tão legal entre eu e meu paciente, porque o meu paciente vê que é uma pessoa real, que eu sou uma pessoa real, que eu tenho uma vida também. E ela falou que isso trouxe para ela um lado muito bom no Instagram dela. Então, é isso que eu quero trazer para o meu também. E eu tô usando muito isso. Eu acho que a gente tem um alcance muito grande nessa plataforma do Instagram. E eu acho que você consegue alcançar muita gente através das suas redes sociais. Luana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que falaria bem mais. Eu acho que a gente pode fazer um quadro só sobre isso, dando dicas que dá pra gente explorar muito, gente, porque é um mundo
que dá para ser explorado. Que ainda também está sendo descoberto, né? Descoberto. E aproveitem. Muito obrigada por aceitar esse convite, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada por essa conversa que foi tão gostosa, tão leve, tão descontraída. E eu te desejo todo o sucesso do mundo também. Obrigada. Me sigam no Instagram, inclusive. Sigam a Luana no Instagram. Eu irei colocar em prática, quem sabe daqui a um ano eu volte aqui e mostre, olha, gente, deu certo. A gente vai acompanhar. Quem estiver aqui, já vai lá no Instagram da Luana e já começa a comentar lá, vim pelo podcast, justamente pra gente poder acompanhar a evolução da Luana, que tal? Acho que é uma boa. Isso mesmo. Vou aguardar. E aí eu te vejo, pessoa que tá aí do outro lado da telinha, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. The future is now.